Gente, com essa presença tão gostosa, tão deliciosa, tão cheia de energia do Jerônimo, a gente inicia então o nosso webinário falando dos instrumentos de assessment que são mais usuais no dia a dia. Quem está no Periscope, quem está podendo nos assistir, vai ser um webinário. Então é um pouco demorado a nossa informação, quer dizer, hoje a nossa vibe hoje não é Periscope. A gente está com Periscope, mas a nossa vibe hoje é um webinário com um pouco mais de tempo, então você fique à vontade para ficar. Eu sei o quanto que às vezes vou até tirar isso aqui, quanto que pelo celular às vezes não fica tão confortável a gente assistir, então fique à vontade, né, se você não puder ficar conosco até o final. O pessoal que ficar aqui no webinário e o pessoal que ficar no Periscope, a gente vai sortear no final do nosso dia de hoje, do nosso webinário, 5 instrumentos de assessment de heteropercepção. Então vou começar a falar do porquê é importante a gente trabalhar com instrumentos de assessment num processo de life ou de executive coach. Primeiro, gente, eu preciso dizer a vocês que hoje, quando você vai fazer o processo de executive coach, você não tem opção, você precisa ter um instrumento. Inevitavelmente, você tem que ter um instrumento. As empresas requerem isso de você e você precisa oferecer algum instrumento. Então, você ser um analista em algum instrumento de assessment é condição sine qua non para quem quer trabalhar no mundo corporativo, dentro das instituições, dentro das organizações e trabalhar com executive coaching, ok? Agora, no life coach, você não tem essa obrigatoriedade. No entanto, se você oferece uma ferramenta de assessment, isso distingue você, isso diferencia você, isso te dá um destaque, porque a maior parte dos life coaches não oferecem um instrumento de assessment como início de um processo de coaching. Então é bem legal, porque isso já te dá um plus. É claro que você vai ter um custo, mas é como o Jerônimo falava agora há pouco, você coloca isso dentro do teu custo, do seu processo de coaching, você tem uma outra condição, uma outra qualidade de oferta de trabalho, porque o instrumento de assessment, você vai ver agora o quanto que, peraí que parece uma pergunta importante. Minha aqui que está curiosa para saber como fazer uma devolutiva. Ah, perfeito. Ana Letícia, querida, tudo bem? A devolutiva, ela é o coroamento e o momento mais importante do uso de um instrumento de assessment no processo de coaching. Eu não sei se temos aqui alguma pessoa que já faz uso de instrumentos de assessment. O uso do instrumento de assessment, de uma maneira geral, em RH, em desenvolvimento humano, em treinamento, é maravilhoso e usa-se muito dentro das instituições. No entanto, no processo de coaching, uma devolutiva de um instrumento de assessment, ela tem algumas características diferenciadas, ela tem ela tem uma pegada diferente. Porque a gente não perde de vista nunca que um coach, ele pergunta. Né? Um coach, ele pergunta, ele não sugere, ele não propõe, ele não julga, ele não decide, ele não infere, ele pergunta. O que ele tem na mão é um instrumento na sua formatação, dentro do seu relatório, daquele instrumento que ele obtiver, seja um MBTI, seja um PIX, um DISC ou qualquer outro instrumento, ele tem ali as informações. Ainda assim, ele pergunta. Então, a devolutiva é um momento muito especial e eu vou falar disso com certeza, como fazer uma devolutiva. Se aguenta, né, Letícia, esperar um pouquinho, que eu vou falar dos instrumentos e depois eu vou falar da devolutiva, que é o coroamento, é um momento importante de como a gente conduz um bom uso de um instrumento de assessment, tá? Então, começa a ficar claro para você, gente, a importância de você ter um instrumento de assessment. Primeiro, porque você dá uma valorizada no seu processo. E segundo, porque isso é inevitável dentro das instituições. E ainda vem a terceira razão e a mais importante, tá? De todas, é que quando você tem um assessment, você tem uma avaliação do aqui e agora, de como a pessoa se comporta, de quais são mais ou menos os principais perfis, isso dá um grau de autoconhecimento, dá uma condição da pessoa se perceber, e isso acelera muito o processo de coaching. Isso para o coach é tudo de bom.
O pessoal que está aqui no Periscope, desculpa, às vezes eu esqueço de olhar para o celular, perdão. Espera aí que a gente tem aqui uma outra pergunta importante. A Renata está perguntando, Márcia, eu sou psicóloga e por isso faço uso de um instrumento, testes psicológicos e não psicológicos. Posso considerar esses instrumentos como assessment? Por exemplo, eu uso com frequência a matriz de habilidades do Career Coaching. Maravilhoso. Essa pessoa está perguntando, é a Renata? Ela é psicóloga, Renata Mussi é psicóloga e ela usa uma série de testes psicológicos. O teste psicológico, ele tem uma função... Oi, Márcia, eu sou do Grupo Coach Brasil. Oi, tudo bem? O teste psicológico, ele tem algumas funções um pouquinho diferentes e a Renata sabe disso, porque ela é psicóloga. O teste de psicologia, ele tem toda uma base científica um pouco diferente, porque ele visa diagnosticar a patologia no nosso cliente. Então, o instrumento de assessment, Renata, ele não diagnostica. A função dele não é diagnóstico. Tá travando aqui o Periscope, eu não sei como é que ajuda o pessoal aqui do Periscope. A função do instrumento de assessment é realmente fazer uma leitura do aqui e do agora, da maneira como a pessoa se comporta. A maior parte dos instrumentos de assessment identifica características de comportamento que a pessoa tem no seu dia a dia e as suas preferências nas suas interrelações. A gente vai falar disso. Então, é diferente do teste psicológico, ele diagnostica e ele te dá condições e bases de você tratar a pessoa. Não é esse o propósito dos instrumentos de assessment. No entanto, Renata, eu trouxe de presente para vocês, em primeiríssima mão, talvez para a maior parte dos psicólogos, inclusive, esse instrumento aqui, que é um instrumento chamado Human Guide, e esse instrumento, ele é um teste psicológico, mas, no entanto, ele é um assessment. Ele é recente, viu, Renata? Ele é recente, ele está sendo utilizado há muito pouco tempo por nós, ele é desenvolvido por um grupo de pessoas no nosso país, isso é muito bacana, tem uma validação científica, é um instrumento de assessment com uma característica, só pode ser comprado, adquirido por psicólogos, então você precisa do CRP, só pode ser comprado por psicólogos, o Human Guide. Mas isso aqui foi um plus que eu trouxe para vocês, porque os instrumentos de assessment que eu vou falar podem ser adquiridos por qualquer outra pessoa da área que não seja só da psicologia, tá? Então vamos começar a falar do MBTI. Ana Letícia, aguenta as pontas que eu vou falar para vocês de como que a gente faz a devolutiva de instrumentos de assessment. Gente, está valendo a pena? Me manda coração aí no Periscope, me diz aí o que está acontecendo, só para a gente ver se a gente está no rumo aí. Manda aí uma pergunta pro Hugo me dizer ali, para a gente poder embicar e ir adiante. Vamos falar do MBTI. O MBTI, gente, ele é um instrumento... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito linda do MBTI. Deixa eu mostrar uma coisa muito linda para vocês. Esse livro, só para vocês terem uma ideia, olha que coisa linda, como é que ele começa. Quem escreve esse livro é o Peter Myers. A primeira frase do livro é assim, ele diz assim: este é um livro de família. Olha que lindo, por quê? O MBTI, gente, ele é todo o resultado de um estudo de muitos anos da Catherine Briggs e da filha dela, a Isabel Myers, que é a mãe do Peter. O Peter edita esse livro, que foi o livro que a Catherine Briggs e a Isabel Myers escreveram. Então você vê Briggs, Myers, MB, Myers-Briggs, Type Indicator. Então, é o nome das duas estudiosas, mãe e filho. Ele é mais voltado para a psicologia? Não. Ele é exatamente o livro que sustenta toda a teoria do MBTI. Só quem recebe esse livro, eu já vou responder a pergunta, tem pergunta sendo feita ali, só recebe esse livro quando você faz a formação em MBTI, viu? O MBTI, gente, ele no Brasil, ele é desenvolvido e é vendido e ele é comercializado exclusivamente por uma empresa, e você entra lá no Google, vai ver. Eu não tenho nenhum problema em divulgar nome de empresa, não estou ganhando nada por isso. Acho que é justo que a gente diga que é a Felipelli.
É uma empresa séria? É uma empresa que faz toda a comercialização? Deixa eu ver a pergunta aqui. Da Jéssica. Da Jéssica. Ela pergunta assim, e quando o cliente não concorda com o resultado, qual é a melhor maneira de abordar isso? Novamente, vocês querem saber sobre a devolutiva. A Jéssica está perguntando assim, e quando o coach, o cliente não concorda com a devolutiva, o que a gente faz? Aguarda, segura as pontas, que a gente já vai falar de como fazer boas devolutivas. Você vai entender que isso não vai nem acontecer, Jéssica. Quando você faz uma boa devolutiva, isso nem acontece, tá? Mas você vai aguentar um bocadinho aí para eu poder te dizer isso, te dar essa dica. Antes eu quero falar dos instrumentos todos para você se situar, até para você, gente, começar a entender e escolher dentre esses que eu vou te oferecer, te mostrar, te informar, se vai valer a pena você fazer uma formação em algum deles. Porque é aquilo que eu te falei, isso te dá um diferencial. Especialmente se você decide trabalhar no mundo corporativo, no Executive Coach. Aí não tem jeito mesmo, você precisa ter algum instrumento de assessment. Sim? Ok? Posso ir? Ok. MBTI. O MBTI, ele é baseado na teoria dos tipos psicológicos do Jung. Olha que bacana. Elas não foram bobinhas, não. Elas pegaram logo a nata, né? Pegaram a teoria dos tipos psicológicos do Carl Gustav Jung. E ele simplesmente teve um estudo profundo e elas dali pegam e desenvolvem e atribuem 16, mais ou menos 16 possíveis tipos, estilos psicológicos ao indivíduo. Hugo, por favor, vai preparando para mim a entrada de um slide, que é aquele primeiro slide que eu te dei, que eu já vou mostrar, se fosse possível você mostrar aí para o pessoal. Eu vou agradecer que você vai ver os 16 tipos, possíveis tipos psicológicos do indivíduo. Que ele transita pelo quê, gente? Pela maneira de pensar, agir e das preferências do indivíduo. Esse instrumento, ele pega justamente as maneiras de pensar, agir e as preferências. Você tem aí os 16 tipos com base em 4 pares opostos que determinam como a pessoa se motiva, como a pessoa toma decisões, como a pessoa assimila informações, como a pessoa organiza a sua vida, ok? 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 Tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver aí? Então, isso daí é só uma tabela, só para você se situar. E aí é legal, porque é muito interessante. O MBTI tem essa característica especial, porque a pessoa, ao terminar a feitura do seu assessment, o assessment normalmente vem uma senha virtual. A pessoa insere ali, responde a um tanto de perguntas e ali é gerado, então, a partir dali, das perguntas da pessoa, um relatório. E aí a pessoa ganha uma letrinha. INTJ, ENTJ, ENFJ. Eu sou uma INTP. Eu posso dizer que eu sou uma INTP. Então é muito interessante que quando isso é aplicado num grupo de várias pessoas, as pessoas às vezes colocam a plaquinha. Bota uma plaquinha na mesa, eu sou INTP, eu sou ENTJ. Então isso é muito interessante. Alguém consegue? O que, queridos? Alguém consegue? Não sei do que se trata, enfim, o periscopo ali. A Patrícia está perguntando alguma coisa. Qual mais indicado para coach de carreira, Márcia? Eu vou te deixar decidir isso depois e a gente pode depois pensar também juntas. Eu queria te apresentar todos os que eu conheço, né? Os que eu costumo trabalhar, e eu acho que tem alguns que podem ser melhor. Mas eu vou te deixar escolher isso depois, quando a gente falar um pouco mais de todos os outros instrumentos. Muito bem, gente. Os 4 pares opostos, muito rapidamente, só para você entender. Extroversão e introversão, sensação e intuição, pensamento, sentimento, julgamento, percepção. É com base nisso que se criam essas letrinhas, tá? Extroversão e introversão, então é um par. Extroversão e introversão não significa a pessoa mais extrovertida, mais introvertida, não é. É como a pessoa se motiva. Uma pessoa do tipo extroversão, ela tende a se motivar muito mais obtendo energia, interagindo com as outras pessoas. A pessoa que é do tipo introversão, ela tende a obter energia, ela prefere olhar o mundo de uma forma assim, de dentro do seu interior. Ela se energiza por meio da sua reflexão. Então é muito interessante que uma pessoa
que é do estilo extroversão, ela chega cansada do trabalho, ela quer ir para uma vibe, ela quer se encontrar com um grupo, ela quer tomar um chopp. A pessoa do tipo introversão, que sou eu prefiro ficar em casa. Eu e o Hugo estamos ali, o Hugo também está dizendo, eu também sou assim. Eu cheguei, a Lu já disse assim, eu sou extroversão, porque eu quero ir para a night, eu quero me encontrar com as pessoas. A pessoa introversão, ela até pode topar sair de casa, mas ela quer ir para um cinema sozinha. Você percebe? Porque ela necessita resgatar a sua própria energia consigo. Então, gente, isso é preferência, não tem certo, não tem errado. E é bem bacana que a gente começa no MBTI, uma das coisas que acontece muito fortemente no MBTI e no DISC, que eu vou falar daqui a pouco, é esse entendimento do estilo do outro, que não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Tem um jeito de ser de cada um. E que bacana isso, porque a gente se complementa. Que bárbaro isso, que as pessoas são diferentes, né? O outro par, que é sensação e intuição, é como que a pessoa gosta de buscar informação no mundo. A pessoa do tipo sensação, ela tende a buscar informação em dados e fatos, por meio dos 5 sentidos. A pessoa do tipo intuição, ela prefere buscar o conhecimento baseado em sistemas, padrões, reconexões, interrelações, acessando o quê? O seu 6º sentido. É um jeito, né? Eu sou do tipo intuição, eu vou mais pela minha intuição, pelo meu 6º sentido. O outro par, sentimento-pensamento. É a forma como a pessoa toma decisões no mundo. A pessoa que é do tipo pensamento, quando ela toma decisão, ela costuma ser lógica, mais metódica, mais objetiva. Já a pessoa baseada em sentimento, ela vai se basear em valores, priorizar a harmonia entre as pessoas. O outro par, julgamento e percepção, é a forma como a pessoa organiza a vida. O tipo julgamento, ele vai organizar a vida de uma maneira mais metódica, mais organizada. Já o tipo percepção é mais flexível, mais adaptável, tá? Esses 16 tipos vão dar essas 8 combinações aí. Escuta, o slide está aparecendo e eu também estou aparecendo? Ah, então tá. Então daqui a pouco a gente muda o slide. Que legal que a gente consegue ver as duas coisas aqui. Eu quero falar para vocês agora, né, do DISC. Passa para mim, o DISC, eu quero falar do DISC agora. Passa para mim o próximo slide. E eu quero... Gente, sobre MBTI, alguma pergunta? Não? Ok? Esse livro aqui, gente, é um livro maravilhoso. Esse livro aqui, ele é imperdível. Esse livro você não ganha só quando você faz a formação, não. Você pode comprar. Ele se chama As Emoções das Pessoas Normais. Nós, graças a Deus, somos normais. Então, fala das nossas emoções, da maneira como nós nos emocionamos, como lidamos com as nossas emoções. Esse é um livro, assim, muito robusto. Ele é um livro, né, de um tamanho grande, muito importante, com muitas informações importantes, com uma base, inclusive, em algumas ciências importantes. E esse livro foi escrito pelo William Moulton Marston, que é exatamente o precursor. Ele não foi a pessoa que desenvolveu o disco, ele é o precursor dos estudos que vieram a dar no DISC. O William Moulton Marston, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas você já ouviu falar do que ele criou. Ele criou o polígrafo, que é o detector de mentiras. Ele também teve uma passagem muito interessante pelo governo americano, já lá pela década de 60. Foi ele quem desenvolveu esse novo personagem feminino que os Estados Unidos desejava para a sociedade. E ele criou nada mais, nada menos do que a personagem da Mulher Maravilha, com os seus anéis da justiça. E por conta desse estilo, a gente ainda tem um estigma, uma maneira de agir feminina, né, diferente do que havia antes da década de 60, que a mulher era uma mulher muito submissa. Então ele é convidado, ele era um psicólogo eminente na ocasião, ele é convidado para construir um personagem de histórias em quadrinho, para poder justamente trazer uma nova visão, uma nova forma da mulher atuar. Ok, gente? Alguma pergunta? O
curso que a gente está querendo fazer do Alexandre. Ah, sim, Ribas, da sim, formação legal, dele, porque... E ele vai fazer a divulgação do livro. Legal. Também, tá pra acontecer. Quem traz para o Brasil esse livro recentemente chama-se Alexandre Ribas, é um grande amigo nosso, ele é o representante da Talent Insight em São Paulo, ele que é a pessoa que trabalha, eu considero que muitas pessoas são profundos estudiosos em DISC, mas eu não conheço ninguém tão profundamente estudioso em DISC mais do que o próprio Alexandre Ribas. E, no entanto, é exatamente o Alexandre Ribas que vai estar conosco, se Deus quiser, em 2016, para fazer conosco um curso de MBTI. O Hugo está sabendo bem disso aqui. Se você puder dizer. Então, ele foi-se embora. Eu vou bater uma foto para mandar para o grupo. Ai, tá bom. A Lu está dizendo que vai bater uma foto aqui desse livro para botar para o grupo. É a troca desse material aqui, gente. Então, o Alexandre Ribas... por baixo, isso mesmo. O Alexandre Ribas vai estar conosco em 2016 e também fazendo a divulgação desse livro. Gente, o DISC, D de dominância, I de influência, S de estabilidade, que depois veio a ser traduzido, né? E C de conformidade. Você tem aqui, no slide que eu estou te passando, uma roda, essa roda chamada, uma roda de congregar, o que seria o comportamento adaptado com o comportamento natural. Para o DISC, existe um comportamento que é natural do indivíduo, que é aquele com quem a gente convive desde a infância, adolescência, que você se identifica. E por conta das situações da vida, você vai adaptando, encontrando formas de você lidar com os ambientes onde você passa, né? Então, não obrigatoriamente o seu comportamento natural é exatamente o que o ambiente espera de você. O livro de novo, deixa eu mostrar aqui o livro de novo, tá? Não obrigatoriamente o comportamento adaptado é o que o ambiente espera de você, é o que você acha que o ambiente espera de você. Então, algumas vezes a gente acaba tendo um comportamento adaptado achando que a gente atende às expectativas do ambiente e ainda assim não atende, tá? Então, o que acontece? Quando você vê essa roda do jeito que você está vendo ali, você percebe que o comportamento adaptado e o comportamento natural, eles estão exatamente no mesmo lugar. Se por um lado você ter um comportamento adaptado e o seu comportamento natural tão próximos, você tem grandes ganhos, principalmente de saúde, porque você não tem que fazer personagem, você não tem que criar formas fake de você se manifestar. O que você é dentro é o que você transforma, é o que você manifesta fora. Por outro lado, você não é muito maleável ao ambiente. Então, tudo tem lá e tem cá. No entanto, os riscos de uma pessoa que tem um comportamento antagônico 180 graus são muito maiores do que os riscos de uma pessoa que tem o seu comportamento adaptado e o seu comportamento natural mais próximos. Isso daí é toda a base de estudos que se tem do DISC, tá? O que é uma pessoa com estilo dominância? É uma pessoa que bota o bloco na rua, faz acontecer. São normalmente a maior parte dos nossos líderes no nosso país são alto D. A gente chama de alto D, tá? Não estou dizendo que só alto D é que são os bons líderes. Eu estou dizendo que é estatístico, a maior parte dos líderes no Brasil são alto D. E essas pessoas, elas são às vezes até um tanto intensas demais, porque elas querem resultado, elas querem fazer acontecer. E nesse ponto, às vezes, elas saem como um trator passando por cima das pessoas, né? Esse é o risco. O alto I é aquela pessoa que tem alto grau de influência. É aquele tipo de pessoa que tem uma proximidade muito, muito grande e muito rápido com todas as pessoas. A Lu é uma pessoa assim, você já conhece, é uma pessoa assim, de muita facilidade. É aquela pessoa que senta do lado de alguém no metrô e no trajeto entre Botafogo e Copacabana, a pessoa abre a vida e está completamente ali à vontade, porque a pessoa alto, ela dá essa abertura, essa permissão, esse ingresso do outro, assim, com muita facilidade. Ele realmente tem um grau de afeto, de proximidade nas relações muito intenso. Por outro lado,
O alto I, ele tem uma enorme dificuldade de impor limite. Por quê? Porque ele não quer ficar mal, né? Ele quer reconhecimento, ele quer sempre o aplauso de fora, ele quer sempre o afeto das pessoas, então ele tem uma dificuldade de se impor. O alto S são pessoas extremamente estáveis, são pessoas que têm assim um grau de relacionamento muito diplomático, altamente sociáveis, mas nunca ninguém sabe exatamente o que está se passando com elas. São pessoas extremamente reservadas. São sorridentes, são simpáticas. Exemplo, aquele vizinho que você entra no elevador, ele te cumprimenta, pergunta como é que estão as crianças, você não sabe onde ele mora, se ele é casado, se ele tem filho, tem cachorro, você não sabe nada dele. Mas ele é muito sociável, ele é muito diplomático, tá? O alto C são aquelas pessoas que têm um alto jeito, um alto estilo de dominar regras. Você explica muito bom, pois não, que bom. Pessoas que dominam regras, leis, são pessoas que são baseadas em fatos, em dados. Gente, não existe nenhuma, até hoje não existe nenhum dado científico que diga que o alto D, o alto I, o alto S ou o alto C deem mais para a profissão tal, essa ou aquela. No entanto, a gente identifica que boa parte dos líderes do Brasil são D. A gente percebe que existem muitos cientistas alto C, engenheiros alto C, mas a gente não pode afirmar que todo engenheiro é alto C de jeito nenhum. Não existe assim um causa e efeito claro, mas são alguns dados assim que a gente observa, né? O DISC, ele tem por base os estudos do Moulton Marston, como eu falava a vocês, e deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa importante sobre o alto D para vocês. Não, ok. Falei. Tem pergunta, vamos lá. Patrícia. Você me arruma água? Azevedo. O alto I parece com o visionário do Alfa e o alto D com o comandante. Tem relação? Tem sim, Patrícia. Se você aplica, e muitas vezes eu aplico, eu gosto. A pergunta da Patrícia é assim: o alto I tem semelhança com o visionário e o alto D tem semelhança com o comandante do Alfa. Tem sim. E se você ver, se você tiver os dois instrumentos na mão, você confirma algumas características, mas uma coisa não é a outra. Porque o visionário, ele é uma pessoa de bom relacionamento, sim. Só que ele tem algumas características no que diz respeito ao planejamento dele, que diz respeito à forma dele olhar o business estrategicamente, que não está ligado diretamente ao I, tá? O I, muitas das vezes, o visionário não tem nem características nem de dele, não dá para incluir totalmente, tá? Seria restringir muito o visionário ao I. Você pode ter visionários D, visionários S e visionários C. Eu queria te deixar isso claro, tá? Assim como não obrigatoriamente todo comandante é D, tá? Você pode ter comandantes alto C. Então não é obrigatoriamente, mas tem algumas características sim que são interseção e é bem interessante. Quando eu trabalho com alguns executivos, eu gosto de aplicar os dois instrumentos, que eu acho que ele te dá uma visão ampliada, uma visão maior. Márcia, eu aplico às vezes o DISC e o Alfa, eu faço a mesma coisa que você. Não me lembro agora, não consegui ler o nome porque desapareceu da minha tela. Eu faço a mesma coisa que você. É isso que eu estou falando exatamente agora. Eu também gosto muitas vezes de aplicar os dois, principalmente quando eu estou com um nível de hierarquia até mais alto. Não tem problema nenhum. Diga, outra pergunta. Sidneia Costa. Márcia, você pode repetir depois o que é o S e o C? Claro. O D de dominância, o I de influência, o S veio do inglês stability, então a gente teve a tradução para estabilidade, então passa a ser o S do estabilidade. E o C de conformidade, que é exatamente aquele tipo de pessoa que tem mais ligação com fatos e dados, tá? Mais alguma pergunta do DISC? Como é que eu estou de tempo? Eu ainda tenho o Pix, eu ainda tenho o Alfa, eu ainda tenho a heteropercepção. Vou adiante. Isso, 15 para as 10. Ok? Vamos lá então? Continuando, gente. O Pix. O Pix é um instrumento bem novo, bem recente. O que é Pix? Que letras são essas? Pode passar a próxima para mim, por favor? Próximo slide para mim, por favor. O Pix. P-E-A-K-S. Pix. P-E-A-K-S.
É um inventário da personalidade baseado em mais de 50 anos de pesquisas com milhões de testes efetuados. É o próximo, eu queria o próximo. Esse, obrigada. Várias universidades, como a de Manchester, Harvard, Hull, Singapura e outras participam desse projeto, assim como não tem ninguém bobinho. O mais bobinho ali é a doutora Shirley Lin, que na verdade ela convidou o Coases, ela convidou o Posner, ela convidou o Daniel Goleman, ela não convidou gente pequena não, ela convidou o Joe e o Harry, que criaram a janela de O'Hare, ela convidou gente de muito peso, ela convidou Kotler para participar desse projeto de estabelecimento desse programa do Pix. O Pix, gente, ele tem algum... Ah, gente, eu esqueci de mostrar uma coisa bacana para vocês sobre o disco. Posso voltar um bocadinho no disco? Só um minutinho? É que isso daqui é muito legal. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Essa empresa que é a Success Tools, que é a empresa com quem a gente trabalha, que é o relatório com quem a gente trabalha, de quem a gente trabalha, eles criaram uma forma para facilitar como lidar com o alto D, o alto I, o alto S e o alto C. Então facilita, porque é muito legal a gente identificar o estilo que a gente não é. Até para a gente poder se comunicar mais apropriadamente, a gente conseguir se relacionar de uma maneira em que a gente não choque, não conflite, mas que a gente compreenda que porque ele é um alto D, diferente de mim que sou um alto I, eu, como se eu fosse um alto I, eu preciso de quê? Um alto I, ele gosta de alguém que se aproxima, primeiro pergunta como é que tá passando, se as crianças melhoraram, precisa desse approach. O alto D diz assim, escuta, você já fez relatório? Então, é jeito até de aproximar, até de comunicar. Então, é bem legal quando você entende como é o jeito do outro, para que mesmo você sendo um alto D, não tem nenhum problema você perguntar, e as crianças melhoraram? Estão bem da gripe? Não tem nenhum problema você inserir esse tipo de comportamento de rotina na sua vida para você conviver melhor. Então, algumas dicas de como que você pode, né? Como mandamos perguntas? Pois é, gente, o Periscope hoje não é o nosso foco. A gente manteve o Periscope. Agora, podia mandar, de repente, por e-mail. Pronto, por e-mail não tem condição. Tem pro WhatsApp, para o grupo. Pro WhatsApp, pro grupo. Qual é teu WhatsApp? Passa o teu WhatsApp, por favor, Lu, que aí você vai recebendo aí o WhatsApp. Passa pro WhatsApp do 99991 7466. Passa a pergunta 99991 4 vezes 9 7466, que a gente vai buscar responder aqui também, porque aí a Lu vai pegando as perguntas do pessoal do Periscope. E por e-mail também. Legal. E por e-mail também, mas aí eu não sei qual é o e-mail. O e-mail da Rio Code, a gente não vai ter ninguém lá agora nesse momento. Não vai ter. Vai ter que ser por WhatsApp mesmo, viu, gente? Vamos lá. Então, o Pix, voltei pro Pix. O Pix, ele foi então desenvolvido com uma característica muito diferente de todos os outros instrumentos de assessments que a gente... Como é que você pode saber o seu estilo? Você vai precisar contratar alguma pessoa. Ah, que pena, minha bateria tá caindo, que pena. Vamos ligar aqui para poder continuar. Esse meu fio aqui é bem comprido. Pega ali naquela bolsinha verde ali que a gente consegue. Uma bolsinha verdinha. Verdinha aí do lado. Aqui essa. Aqui tem um fio bem grandão que vai ligar para ninguém me perder aqui no Periscope. Desculpa, gente, essas coisas às vezes acontecem. Não era a minha intenção, mas é a vida real. Estamos aqui online, vida real com vocês, vida que segue. Muito bem. O Pix, ele foi desenvolvido com uma característica que nenhum outro, acho que você liga ali, não, nenhum outro instrumento tem. O quinto fator, que é a inteligência emocional. Isso é muito bacana. A gente não tem nenhum outro instrumento que meça a inteligência emocional. E isso é um diferencial incrível do Pix. Outro diferencial incrível do Pix eu trouxe aqui para vocês verem. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relatórios. São 9 relatórios que esse programa, que esse instrumento nos traz.
E isso é sensacional para o coach. Por quê? Você não usa isso tudo, você não faz uma devolutiva única. Você vai usando à medida da necessidade. Você tem um relatório básico, que é o Personality Profile, que traz as características principais da personalidade da pessoa. Depois você tem o perfil de liderança, você tem o perfil de gestão, você tem um plano de desenvolvimento e ação, você tem um Career Positioner. Isso é muito legal para quem trabalha com career, com o encarreiramento, com o vocacional. E também traz um estilo de aprendizagem. Qual é o estilo de aprendizagem? E ainda tem um estilo de vendas. Gente, é muito legal. É muito legal. Você tem um instrumento que te traz assim um monte de informações. Sabe como é que eu uso o Pix? Eu uso à medida que eu vou necessitando. Porque às vezes o meu coach começa com um tipo de necessidade, ele vem aqui para melhorar a sua habilidade de liderança. Então eu uso de liderança. Daqui a pouco ele começa a pensar que ele poderia ter um avanço profissional. Eu vou pegar o perfil de carreira dele. E assim eu vou adiante. Eu já vou dizer o que é o Pix. Eu ainda não disse o que significa o P, o E, o A, o K e o S. Mas tem uma pergunta, peraí. Idene Mota, como fazemos para ter acesso a estas ferramentas? Você precisa fazer uma formação, Idene. Todas essas ferramentas requerem que você faça uma formação. E isso que eu dizia logo no início do nosso webinário, a importância de um coach desejar ser diferenciado, ter um grau de diferencial a oferecer ao seu coach, ele precisa ter um plus. E o plus que diferencia ele no que diz respeito ao conhecimento, não digo que diferencia ele em vendas e tudo isso, são outras coisas. Mas no conhecimento, e você poder dizer, e eu também ofereço um instrumento de assessment, e isso faz um diferencial, realmente te dá um destaque. Agora, para todos esses instrumentos, você não tem jeito, você precisa realmente ser formado, fazer mais uma formação. E aí, gente, você vai escolher uma delas, não precisa fazer todas. Eu fui fazendo várias formações porque eu entendi que para mim era útil, me ajudava, eu quis e fui ficando boa nisso, fui aprendendo isso, fui usando muito os instrumentos. Hoje eu posso dizer que eu sou uma especialista em instrumentos de assessment. Mas isso daí foi ao longo de alguns anos que eu fui fazendo a formação e várias formações. Isso te dá um plus, isso facilita muito a identificação muito rápida de como você poder conduzir o seu processo de coach, aonde que você vai atacar mais firmemente. Por quê? Todos os relatórios trazem as forças da pessoa e os pontos de melhoria que você precisaria cuidar e atacar. Voltando para o Pix. Tem mais uma pergunta. Fui ver aqui pelo WhatsApp, aqui agora não identifico o nome dela. Ah, Laura. A Laura pergunta Se existe um tempo ideal para o coach responder o questionário e devolvê-lo depois de enviarmos o link e explicarmos a ferramenta. Então, deixa eu te explicar. Normalmente, isso não tem nenhuma ingerência do coach. Normalmente, o coach recebe uma senha, ele responde virtualmente, isso é enviado naturalmente por um sistema, esse sistema gera um relatório que chega para o coach. Então, é totalmente dentro da mão do coach. E o que tem de ingerência do coach é o tempo que ele vai usar para responder a ferramenta. E aí o coach precisa dar uma orientação, mas isso você aprende quando você faz a formação. Você precisa orientar o seu coach para que ele use o tempo que a ferramenta indica que seja utilizado. Para cada ferramenta tem um tempo. O PBT vai te falar de um tempo, vai falar de outro, e você vai orientar o seu coach no sentido de que ele use não mais do que esse tempo. Por quê? Por quê? Não é para ser maquiada a resposta. A resposta precisa ser espontânea. Não existe resposta certa ou errada, mas existe a resposta que melhor designa quem é a pessoa. Então, isso é bem importante que seja espontânea. Tem mais uma pergunta aqui. Vanessa Menezes. Vanessa Menezes. Esses assessments podem...
Esses assessments podem auxiliar o nosso coaching a saber o caminho a ser seguido, caso ele esteja perdido? Pode sim, porque como você vai trabalhar, vai identificar muito facilmente no que diz respeito a preferências dele, a forma dele lidar, os comportamentos, muitas das vezes ao olhar isso, ele toma uma série de decisões e clareza. Por outro lado, no Pix, no DISC e no DISC, você tem um plano de desenvolvimento individual, tem um PDI para ser feito com ele. Isso te ajuda muito no processo de coaching. Então, a devolutiva, muitas vezes ainda, você acaba tendo mais umas 2 sessões de construção de PDI. É bem rico isso. É bem rico, tá? Gente, afinal, o que é Pix? P de propósito. E o que é propósito? O que realmente é um fator da personalidade que descreve o foco e a orientação ao alvo de uma pessoa. Você tem o interessante do Pix é que você não é assim, como em outros instrumentos, o Pix não é você tem propósito ou não tem propósito. Não. Se você tem propósito alto, e aí eu queria aquela outra, eu queria novamente aquela do Pix, aquele slide do Pix. Se você tem propósito alto, você tem algumas características. É a anterior. Essa daqui é a 4, o slide 4, essa daí. Se você tem... Será que pode botar no modo de apresentação, por favor? Se você tem propósito alto, você tem determinadas características. Se você tem propósito baixo, você tem outras características. Então, por exemplo, se você tem um propósito alto, você tem uma organização, um senso de obrigatoriedade, é a próxima, mais uma, essa. Você tem um senso de obrigatoriedade maior do que outras pessoas. Se você tem um propósito baixo, você é movido a sucesso, você tem foco. Então, a forma que você vai trabalhar, tá? É de quê? De energia. Ou você tem uma alta energia ou você tem uma baixa energia, tá? No caso desse exemplo que você está vendo aí, que eu trouxe para você, essa pessoa teria um baixo propósito, então ela teria esse estilo mais espontâneo. Uma pessoa que tem baixa energia, não é que ela não é sem energia, não, ela tem energia latente, ela é mais introvertida. Uma pessoa que tem baixa afirmação, A de afirmação, ela seria mais questionadora. Uma pessoa que tem um médio, K de quê? De knowledge, traduzindo conhecimento. Então, a pessoa, nesse caso aqui, a gente tem uma pessoa do tipo, deixa eu só puxar isso aqui, que está no meio da minha tela. Uma pessoa que tem um knowledge mais baixo, ela vai ter um tipo, um estilo. E uma pessoa que tem a sustentabilidade, que é justamente a que mede a inteligência emocional. Então, gente, olha só, não é que você tem inteligência emocional ou não tem. Se você tem alta inteligência emocional, você costuma ser uma pessoa mais robusta. Se você tem uma baixa, você é uma pessoa mais volátil. Então, entendendo isso, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. A pessoa está perguntando qual dessas assessments seria o primeiro a fazer e quem faz o Pix hoje no Brasil, quanto tempo leva? Bom, o DISC eu já falei para vocês, o MBTI também. A empresa com quem, inclusive, eu fiz a formação é a Núcleo Expansão. Tá aqui até a apostila. Quem fez com a gente foi o Alexandre Prado, um excelente professor. E então, Núcleo Expansão, depois você entra lá no Google, joga Núcleo Expansão, que você vai chegar lá. Me parece até que tá para ter uma formação em breve aí. Parece que vai ter uma formação aqui no Rio, tá? Gente, no Google você consegue entrar na Success Tools, saber quando é que vai ter formação. Em 2016, a gente está querendo organizar um grupo para que o Alexandre Ribas venha fazer a formação aqui, tá? O Alexandre Ribas e o Alexandre Prado. Às vezes eu faço confusão. O Alexandre Ribas, ele é do DISC. O Alexandre Prado, ele é do Pix, tá? Os dois Alexandres, às vezes eu faço confusão. O Alexandre Prado, nós já reunimos um grupo aqui na Rio Coaching e aí ele veio dar a formação, conseguimos fazer num preço bem mais em conta, né? Porque ele pôde reunir, a gente pôde reunir um grupo aqui. Tem mais uma pergunta. A Mônica está colocando assim, não entendi porque temos que ter formação para aplicar. Se a ferramenta é sempre aplicada através de um instituto ou empresa.
Você vai ter que ter a formação para você, inclusive, poder comprar. Você não é nem permitido a comprar. As empresas nem te vendem se você não tiver a formação. Você não consegue nem comprar a senha. Porque são empresas sérias que não querem entregar essa ferramentaria na mão de uma pessoa que não esteja preparada ou habilitada até para fazer uma boa devolutiva, Mônica. Isso é muito sério. Eu não vou, as empresas que são sérias, elas não querem simplesmente entregar uma ferramenta para que a pessoa faça disso, sei lá, um mau uso. Então, por isso, você precisa ter esse entendimento que eu estou te passando aqui, num grau de compreensão, porque, como você vê, o ser humano ele não é totalmente mapeável. Ele é previsível, mas ele não é mapeável. Então, você tem que ter um entendimento do que a ferramenta está te oferecendo para que você faça um uso apropriado para o desenvolvimento do indivíduo. Então, eu considero assim, bem importante esse grau de seriedade que as empresas têm, de querer que você se forme para que você possa adquirir e aplicar esses instrumentos fazendo uma boa devolutiva. Uma boa instituição, ela te ensina a fazer uma boa devolutiva, mas hoje eu ainda vou dar um bisu de como fazer devolutiva. Sim, Hugo, mais alguma? Não, a Vanessa estava pedindo para você tentar falar a pergunta, que eu falo baixinho, que ela não está conseguindo ouvir. Tá. A pergunta da Mônica é por que tem que fazer uma formação, já que isso é conduzido por alguma empresa, é vendido direto, é um online, é uma senha, por conta disso que eu acabei de explicar agora, e que, resumindo, é porque há de haver no profissional que compre essa ferramenta uma competência de devolver essa informação para a pessoa e isso servir de uma forma útil para o desenvolvimento e crescimento dela. Uma pessoa que desconheça isso tudo que eu estou falando e muito mais, que eu estou passando aqui uma pincelada muito rápida, você não vai ter condição de fazer um bom uso do instrumental, ok? Pix. Então, ok, Pix? Ok, Pix? Dúvidas, Pix? Vou adiante. Quero falar do Alfa para vocês. O Alfa, ele... deixa eu mostrar para vocês, gente. Eu fiz a formação, eu e Pedro, fizemos a formação com a Kate e o Eder Landerson, Kate Ludman. Nós fizemos diretamente com eles, tá? Eles são coaches de muito contato. Eles foram coaches do Bill Gates. Eles vieram ao Brasil. Nós temos aqui a honra, a alegria de ter o livro autografado pelos nossos dois queridos que nos deram a formação, os autores desse instrumento e os autores desse livro, que são exatamente a base de todo o entendimento dessa teoria, que é a síndrome do macho alfa. Olha que interessante o nome desse livro, né? Esse livro tem online na nossa biblioteca. Eita, esse livro tem online, diz a Lu, na biblioteca do grupo. Olha que beleza, maravilhoso. Esse conteúdo todo se baseia, gente, o sentido é que alfa é considerada aquela pessoa que se destaca no meio. No meio do ambiente animal, o alfa é aquele que puxa o grupo coletivo e não é diferente no meio humano. Nós, animais humanos, não fazemos diferente, também fazemos isso. Estima-se que 75% dos líderes do mundo sejam alfa, tá? Estima-se que 75% sejam alfa. Os demais são alfacinhas, alfacezinhas ou são betas, né? E os betas, eles não têm o mesmo tipo de posicionamento que um alfa tem. Um alfa leva um grupo, um alfa conduz uma empresa, um alfa faz as coisas acontecerem. Então, primeira coisa que o instrumento faz é identificar se aquela pessoa é alfa ou beta. Esse é um instrumento excelente, apropriadíssimo para o uso com líderes, tá? Então, o alfa é um instrumento mais específico para líderes. Gente, eu esqueci também de falar uma coisa importantíssima do Pix. Vou voltar lá no Pix. O Pix tem um pequeno probleminha, eu vou contar para vocês. 240 perguntas. Quem aguenta? Quem aguenta? Esse é o probleminha do Pix, 240 perguntas. Se por um lado ele é maravilhoso, te dá 9 relatórios, por outro lado, a pessoa leva muito tempo respondendo, algo em torno de 1 hora. No entanto, ele é um excelente instrumento para orientação vocacional e carreira, tá? Tem uma pergunta. Em cima dessa questão do tempo de resposta,
Estou recebendo aqui uma pergunta assim, Márcia, quanto tempo o coach leva para responder o questionário do DISC? O DISC normalmente é algo em torno de 20 minutos. O PIX não, o PIX é algo em torno de 1 hora, tá? O Alpha você vai levar uns 15, 20 minutos, não vai passar disso também. Mas, assim, isso tudo cada empresa vai te falar o tempo mais apropriado. O Alpha vai identificar 4 tipos Alpha. Então, vai primeiro identificar se a pessoa é Alpha ou Beta e dentro do Alpha, quais os 4 tipos. Visionário, comandante, executor e estrategista. O visionário é aquela pessoa que realmente, assim, ela tem um entendimento, ela tem um excelente relacionamento. São pessoas que têm um certo... eles são expansivos, eles são intuitivos, eles são inspiradores, eles são orientados para o futuro. Eles realmente levam um grande grupo de pessoas a algum lugar que eles nem as pessoas gostariam e imaginariam ir. Um grande exemplo de visionário que a gente teve foi o Steve Jobs, tá? Um grande visionário, e não preciso nem explicar no que deu todas as visões dele, né? Os comandantes são intensos, são líderes com muito magnetismo, eles definem um tom, eles mobilizam a equipe, eles acabam de alguma maneira, né, tendo assim uma grande paixão pelas causas. E são pessoas que fazem realmente as coisas acontecerem. Eles podem conduzir tão fortemente as pessoas que às vezes assim, conduzem e atropelam as pessoas como verdadeiros tratores. Por isso que a Patrícia perguntava se não tinha uma semelhança com o D. De fato tem, mas não se pode inserir totalmente os comandantes. O D do DISC. Não se pode inserir totalmente o comandante no D, porque existem comandantes que têm outros estilos do DISC também. Os estrategistas são metódicos, sistemáticos, pensadores, eles se baseiam em dados e fatos, eles possuem excelente senso e o olhar aguçado para padrões. Eles são ótimos nisso, tá? Eles fazem um grau de análise com base na razão, que é uma coisa maravilhosa. Eles veem exatamente tudo que vai acontecer da forma que é. Eles planilham assim, eles veem um fato, eles conseguem planilhar aquilo. Eles têm um Excel na cabeça, praticamente, né? Eles fazem aquilo, as fórmulas já acontecem na frente deles assim com grande facilidade. São pessoas que realmente assim têm um diferencial no resultado, na qualidade. O risco deles, às vezes eles perdem o timing. Eles ficam de uma maneira tal, tão entretidos com seus próprios pensamentos. E tem uma outra questão, às vezes eles ficam assim um tanto arrogantes. Porque é como se eles vissem o mundo diante deles, que só eles veem, mas ninguém é capaz de alcançar aquilo. Então são os riscos. Isso é muito interessante que o Alpha traz pra gente. O quanto que são maravilhosas essas forças e os riscos que essas mesmas forças podem trazer se mal utilizadas, se mal empregadas, se mal absorvidas pelo próprio sujeito, tá? E, por fim, os executores que são incansáveis, são trabalhadores árduos, eles realmente não têm chuva, não tem sol, eles estão sempre prontos para ir e o risco deles é eles se perderem num emaranhado de ações que eles não delegam, não entregam, se centralizam, tá? Em síntese, são forças que podem muito facilmente se transformar em fraquezas, dependendo da intensidade de cada uma dessas características que eles possuem, ok? Foi Alpha? Alguma pergunta de Alpha? Quem comercializa o instrumento de assessment Alpha é exclusivamente a Sociedade Brasileira de Coaching, que é a instituição onde eu me formei, que é a instituição que eu represento, que eu treino pessoas pela Sociedade Brasileira de Coaching, é a única empresa que comercializa e aí você compra as senhas e envia para o seu coaching. Para isso, para você poder ter a formação em Alpha, você precisa fazer o Executive Coaching, o programa, a formação de Executive Coaching. Dentro da formação, você recebe mais uma certificação que é de Alpha Coach, ok? Você aprende o instrumento de Alpha Assessment e tem então domínio. Eu não trouxe aqui o relatório, uma pena, queria ter trazido para vocês verem, mas eu não trouxe, desculpa. O relatório, que é bem legal, porque ele vem com vários gráficos bem interessantes para você poder trabalhar.
E por fim, eu quero falar para vocês do instrumento de heteropercepção, que foi um instrumento de assessment que eu desenvolvi recentemente com a ajuda do Pedro, com a ajuda do Guilherme Beazeta, e a gente está usando, e ele é o que eu vou sortear para vocês, 5 instrumentos de heteropercepção. Qual é o objetivo do instrumento de heteropercepção? É agilizar muito rapidamente o processo do coach, para ele conseguir ver o coach não só sob o único ponto de vista dele próprio, mas sob o ponto de vista das pessoas com quem ele convive. Muitas das vezes o coach leva muito tempo paralisado em percepções que não correspondem à maior parte das percepções. E o coach não avança, e o coach não desenvolve, o coach não vai, porque ele não consegue trazer muito rapidamente, demora para trazer, até que o ponto que o coach trabalhe muito para conseguir que ele veja como os outros o percebem. Então, o instrumento de heteropercepção, muito rapidamente, logo na primeira sessão, você já envia, antes mesmo de começar o processo de coaching, você já envia. O instrumento funciona de uma forma muito simples, em que o coach envia uma senha para o coachee. O coachee, ele dá o nome de 20 pessoas das relações dele, profissionais e pessoais. Essas pessoas vão responder a perguntas, não de desempenho dele, mas de características, da forma como ele lida com as pessoas, consigo mesmo, com o tempo, com o relacionamento, com a comunicação. E a gente vai fazer uma plotagem de gráfico aranha, em que a gente identifica a forma como a pessoa respondeu, porque o próprio também responde sobre si, e como os outros respondem. E além disso, a gente tem várias informações que são de ordem qualitativa, que são frases, palavras que são ditas pelas pessoas que convivem com ela. E isso, gente, traz um impacto fabuloso, que a pessoa diz, não acredito que as pessoas pensam isso de mim. E é nesse momento que você pode começar a trabalhar muito mais rapidamente e intensamente na mudança de hábitos, na mudança de padrões de comportamento, na mudança perceptiva dos nossos coaches, tá? O bacana é que, como o sistema só recebe até 10 respostas, ele passa um nome de 20 para quê? Para que fique realmente selado o anonimato. Então, nem o próprio sistema, nem nós da Rio Coach, nem tampouco o coach e muito menos o coach saberá quem respondeu sobre ele, porque o que importa não é o quem respondeu o que, mas o que se pensa a respeito dele. E o mais interessante é justamente na hora que a gente apresenta o relatório, as respostas não vêm iguais, não vêm na mesma ordem. Então, no relatório, na pergunta 1, a pessoa 1 vai aparecer. Já na pergunta 2, a pessoa 1 vai virar 3. E assim sucessivamente, as respostas são propositadamente embaralhadas e o coach vai fazer uma devolutiva. Vamos falar de devolutiva. Vamos falar de devolutiva rapidamente. Acabou o tempo, mas eu vou falar rapidamente de devolutiva, né? Muito rapidinho eu vou falar. Em coaching, a gente não parte do pressuposto de dizer o que a pessoa fala, está escrito no relatório. Você envia o relatório antes, a pessoa lê, e na sessão de devolutiva você pergunta, me diga, olhando para o seu relatório, o que ele tem a ver com você, o que ele não tem. E é assim que você começa a sua devolutiva, e é ele quem vai dizer, é ele quem vai pontuar, e você só vai ajudar a fazer perguntas importantes com base em valores, com base em comportamentos, o que ele deseja manter, o que ele deseja mudar. Então é uma devolutiva com base numa abordagem coaching, ok, queridos? Foi uma alegria, foi uma imensa satisfação. Muito obrigada por terem me ouvido tanto tempo, falando tanto tempo, né? Espero ter trazido valor e ter sido, de alguma forma, um momento importante de crescimento para os meus queridos coaches, ex-alunos e pessoas que estão aqui conosco esse tempo todo, tá? A Lu quer falar? Ok? Mais alguma pergunta? Eu só estou agradecendo, Vanessa, Sidneia, Aline. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês também. Pessoal do Coach Brasil em peso aqui. Muito obrigada pelo carinho, por terem me ouvido por tanto tempo. Eu pego uma reta, começo a falar
Desculpa aí, mas é o entusiasmo e a alegria de compartilhar o conhecimento com vocês, viu, gente? Quero compartilhar muito mais. A gente não chega na idade que tá só para criar cabelo branco, é para trazer conhecimento e compartilhar com vocês, ok? Foi uma grande alegria, foi um grande prazer. Muito obrigada pelo carinho de vocês e pelos coraçõezinhos de vocês aí do Periscope. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, Márcia, gente. Boa muito noite. obrigada. Nós do Coach Brasil estamos assim... Fica de pé para as pessoas verem. Eu não tô me vendo. Eu não É sei como é que eu tô na câmera. Tá aqui, gente. você tá linda, você tá linda. Como Que sempre, bom. você tá linda Obrigada. sempre. Quero te agradecer em nome do grupo, né, do Coach Brasil, por essa oportunidade, essa generosidade de passar esse conhecimento pra gente. Foi um prazer realmente estar aqui. A gente aprende sempre. Que bom. Né? E... tem um negócio da liderança. Temos Gente, um recadinho aí pra recado. você. Dia 20... Não, dia 30, lá no NET... Aqui do Rio, o pessoal do Rio. do Rio, no NET Rio, eu fui no Teatro NET Rio, eu fui convidada para participar de um grupo de liderança empreendedora feminina, juntamente com a Marta Rocha, deputada estadual, a Ana Beatriz, presidente da OAB Feminina Mulher, a Martine Grael, velejadora. Então, quem quiser aparecer lá, vai ser... falou que vai. Legal, vai ser legal. A gente tá lá junto com um grupo de mulheres empreendedoras trazendo informação, uma mesa redonda bem legal, vai ser legal. que vai ser mediada pela empresária e life coach Renata Bucair, tá? Então quem quiser tá lá, vai ser uma alegria, tá bom? Tá no Face grupo, tá no Face da Rio Coach. Entra lá que você vai saber mais detalhes. Vanessa falando que vai ter um fórum 2016, que é você com certeza lá. Vai ser uma alegria. Coach Brasil, manda um beijão pra você aqui. Brigadão. Grande prazer, gente. Felicidades. A gente vai sortear os 5. Como é que vai ser o sorteio? Vou perguntar no grupo como é que a gente vai fazer esse sorteio. O sorteio das São 5 senhas de heteropercepção. Isso, a gente vai ver lá no grupo direitinho, aguardem. E a palestra e o webinário vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, não é isso? Isso mesmo. Então quem não Isso pôde mesmo. participar com a gente vai poder olhar, vai poder assistir. A nossa tendência é, depois que tiver lá no YouTube, Lu, a gente ficou pensando isso antes do webinário, a gente pedir para que as pessoas entrem no YouTube e aí todo mundo, tanto do Periscope quanto do webinário, entrem no YouTube e coloquem lá seus comentários e os 5 primeiros comentários ganhariam ali. A gente vai ver como é que vai fazer isso. Mas provavelmente a gente vai informar vocês aí. Mais uma vez, muito obrigada, gratidão a vocês, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, abençoe o lar, abençoe a família de vocês abundantemente com muitas bênçãos. Tudo de bom, felicidades, Tchau. beijos. Tchau. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Muito obrigada.